Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória e honra ao nome de nosso Deus. A paz do Senhor Jesus a você, meu amado irmão, irmã, servos e servas de Deus. Sou grato ao Senhor Jesus por mais uma oportunidade de estar aqui no canal Palavra de Esperança. E a mensagem de hoje é a esperança do arrebatamento. É a reflexão de hoje. A você que está pela primeira vez, eu sou o pastor José Roberto. Estou sempre aqui no canal Palavra de Esperança, trazendo uma palavra de esperança para a sua vida e orando também por você e sua família. Antes de entrar no tema desta mensagem e também orar por a sua vida, se inscreva nesse canal, curte esse vídeo, compartilhe. Deixe também seu pedido de oração para que eu possa estar colocando ele no meu caderno de oração para estar orando por você. Mesmo que eu não te conheço, mas o meu Deus te conhece. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero trazer por base para essa reflexão a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, 2, 7 e 8, e depois estaremos falando mais alguns textos sagrados. Versículo 1 diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sostene, a igreja de Deus que está em Corinto, ao santificado em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para ser irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, neste dia eu quero trazer esta palavra de reflexão. Não perde a esperança do arrebatamento. E o tema é a esperança do arrebatamento, pois nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis. Muitos recusam e querem restringir a Bíblia Sagrada. Por exemplo, essa carta de Paulo aos Coríntios. Sabemos que Paulo foi apóstolo dos gentios. Deus escolheu os apóstolos. Os apóstolos pregavam para os judeus. Nós vemos, por exemplo, Jesus falando aos apóstolos: ide, portanto, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Paulo foi escolhido para pregar aos gentios, isto é, para as nações fora de Israel. E aqui eu quero refletir com você. Muitos dizem assim: mas essa carta aqui foi escrita para os coríntios. Hoje é assim. Hoje estão vivendo um tempo difícil, muitos querendo restringir a Bíblia, descartando os textos da Bíblia. Isso aí foi no tempo de Paulo, isso foi para a igreja de Corinto, isso foi para a igreja da Galácia, como se não servisse para nós. Mas o versículo de número 2 vai dizer: a igreja de Deus que está em Corinto. Então a igreja é de Deus. Primeiro temos que parar para refletir isso. A igreja é de Deus e ela estava em Corinto. Ao santificado em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui nós vamos entender que Paulo deixa claro que a igreja é de Deus. Essa carta foi escrita no momento dirigida para a igreja de Deus que estava na cidade de Corinto, para os santificados em Cristo Jesus, chamado santo, porque só faz parte da igreja de Deus quem é santificado em Cristo Jesus. Para ser membro da igreja de Deus tem que ser santificado em Cristo. Ele é chamado santo.
Aí Paulo, ele além de dizer a igreja de Deus que está em Corinto, ele abrange com todos os que em todo lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Paulo, ele escreve a igreja de Deus que estava em Corinto, mas ele diz que esta mensagem é para todos os santificados em Cristo Jesus, chamado santo, que invoca o nome do Senhor em todo lugar. Então essa carta não está restrita, não ficou restrita somente à igreja que estava na cidade de Corinto. Ela é para todos os santificados em Cristo Jesus, chamado santo, em todo lugar. Aonde houver um santificado em Cristo Jesus, chamado santo, invocando o nome do Senhor, ele faz parte da igreja de Deus. Então, meus queridos irmãos, cuidado para não ser enganado. E aqui veja bem que Paulo vai dizer que a igreja de Corinto, ela possuía todos os dons espirituais. E além disso, ele estava esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo confirmará também até ao fim, para ser irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero fazer uma breve reflexão aqui. Dia do Senhor Jesus Cristo. Cuidado, meu amado irmão. Muitos marcaram a vinda de Jesus em muitas datas. Falharam, erraram. Tem muitos dizendo que o dia do Senhor foi o ano 70. Foi o ano 70. Que Jesus veio para os judeus. Mas eu vou fazer uma reflexão. Disse que o livro de Apocalipse já se cumpriu no ano 70. Falta de conhecimento, um erro muito grande dos hereges, daqueles que são hereges, enganando, o espírito enganador. Como que o livro de Apocalipse se cumpriu no ano 70, se o livro de Apocalipse foi escrito aproximadamente depois do ano 90, 20 anos depois da invasão do imperador Tito em Jerusalém? E aí muitos estão aí pregando, ensinando que Jesus já voltou no ano 70. Mas vamos falar do arrebatamento. Mas a igreja de Deus que estava em Corinto, ele estava esperando a manifestação do Senhor Jesus Cristo. E nós também, que somos santificados em Cristo Jesus, chamado santo, estamos esperando a volta do Senhor, assim como os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus, que pertencem à igreja de Deus, esperava. Vamos continuar esperando a volta do Senhor Jesus. Nós podemos compreender também na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós vemos que Paulo escreve dizendo que a vinda do Senhor é num piscar de olho. Isso diz de rapidez, velocidade. E os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estivermos vivos seremos transformados juntamente com os que ressuscitarem. Isso está no texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olho, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Então esta palavra, ela é para a igreja de Deus, para a igreja de Deus. Veja o engano da heresia, para quem prega que Jesus já voltou, que essas mensagens de Paulo já se cumpriu. Se a mensagem de Paulo já se cumpriu, eles estão pregando em vão, porque se Jesus já voltou no ano 70, não existe mais ressurreição, porque a ressurreição já aconteceu, não existirá mais transformação, porque Jesus já transformou tudo. Então veja o engano da heresia. Cuidado, meu amado, Jesus vai voltar, os mortos vão ressuscitar, e os santificados em Cristo Jesus que estiver vivo
no dia da vinda do Senhor serão transformados. Não se engane, não deixe ser elevado por heresias de homem, por mentira de espírito enganador que quer fazer muitos perder a esperança do arrebatamento. Jesus Cristo está voltando, Ele vai voltar. Então a igreja de Deus que estava em Corinto estava esperando a manifestação, a volta de Jesus. E Paulo deixa claro que quando o Senhor vier, os salvos, os crentes que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados. E os que estiverem vivos será transformado. A mesma coisa Paulo, o apóstolo do gentil, escreve aos Tessalonicenses dizendo, 1 Tessalonicenses capítulo de número 1, versículo 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos converteste a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e a esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, Veja que a igreja, os santificados em Cristo Jesus, os chamados santos, eles juntamente com os santificados em Cristo Jesus que estava em Corinto, que estava em Tessalônica e de todas as épocas que já dormem no Senhor, juntamente com os santificados em Cristo Jesus que ainda estão vivos, não passarão pela grande ira de Deus, que é a grande tribulação. Veja, o texto deixa claro que a igreja de Deus que estava em Tessalônica, eles se converteram, os gentios abandonaram os seus ídolos, abandonaram os seus deuses e se converteram ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, e é para esperar dos céus Jesus Cristo, o qual livrará da ira futura, do qual nos livrará. Paulo aqui inclui ele também, mesmo Paulo sendo judeu, mas sendo ele apóstolo do gentil, ele tinha certeza que ele não passaria pela grande tribulação. E Paulo já dorme no Senhor, e a igreja já está se preparando, esperando esse grande dia que Jesus vai voltar. Então nós, meus amados, não vamos passar pela grande tribulação. Nós não vamos passar pelo juízo de Deus. O juízo de Deus na grande tribulação é sobre Israel e sobre os adeptos do anticristo, os aliados da besta. Eles sofrerão o juízo de Deus, mas a igreja, ela será livre da grande tribulação, que é chamado da ira futura. Ira futura. Vamos para a palavra de Deus. Ainda 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Deus, Ele mesmo está santificando a sua igreja, para que a sua igreja seja santificada no espírito, alma e corpo, e seja irrepreensível e conservado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai voltar. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar, se cumprirá a promessa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. No livro do Evangelho de João, capítulo de número 14, o Senhor Jesus Cristo deixa uma promessa para o discípulo, e há quem diz, mas isso aí foi para os judeus, para os 12. Mas Paulo é apóstolo do gentil. Paulo está falando com a igreja de Deus, da qual formada por gentil. E aqui Jesus está falando para
os judeus, sim, o seu discípulo que faz parte da igreja, porque a igreja é formada agora por judeus e gentios. Paulo vai deixar claro isso lá na carta de Paulo aos Gálatas, que todos quantos são batizados em Cristo Jesus é um. Agora não há diferença de grego, judeu, livre, servo, macho, fêmea. Todos são um em Cristo Jesus. Então a promessa do arrebatamento é para todos quanto é santificado em Cristo Jesus. Tanto judeu como gentil é um povo só. E aí Jesus diz aqui em João 14, versículo de número 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou vos preparar lugar. Olha a promessa. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então veja que o Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu a voltar. E quando Ele voltar, Ele disse: eu e se vireis outra vez. Para quê? Para ficar com a igreja? Não. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Isso fala de arrebatamento, tirar da terra. Jesus vai tirar a igreja da terra. Esta é a palavra de reflexão. O arrebatamento vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Então, o dia do Senhor, o dia do Senhor Jesus Cristo, não foi o ano 70, como muitos estão pregando. O dia do Senhor não foi em 1914. O dia do Senhor foi marcado por tantas religiões e todos falharam. Mas a igreja de Jesus Cristo continua esperando esse dia do arrebatamento. A esperança do arrebatamento. A igreja de Deus é todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como Senhor. Todos aqueles que são santificados no Senhor. E ainda para concluir esta reflexão, Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que o Senhor Jesus Cristo virá nas nuvens. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que ficamos vivos seremos juntamente com Ele arrebatados a encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Então a igreja de Deus vai ter um encontro com Jesus, não é aqui na terra, não, é nos ares. Quem vai ter um encontro com Jesus na terra é os judeus, Israel, no final da grande tribulação. Se nós lemos Zacarias capítulo 14, nós lemos Apocalipse 1, versículo 7, mostra que sim, os judeus, Israel, vai ter um encontro com o Senhor Jesus na terra, lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Mas a igreja de Deus, santificada em Cristo, vai encontrar com o Senhor nos ares. Que Deus te abençoe. Vamos orar neste momento. Querido, poderoso Deus e poderoso Pai, no nome santo de Jesus Cristo, ó Deus, neste momento de oração, Senhor, esta palavra de reflexão sobre a esperança do arrebatamento. Ó querido Espírito de Deus, em nome de Jesus, guarda os seus filhos, guarda as suas filhas, guarda a sua igreja da apostasia, da feitiçaria. Ó Deus, tem misericórdia, livra os teus filhos, do engano, da heresia, pois, ó Pai querido, há muitos falsos profetas no mundo, há muitos falsos doutores no mundo, há muitas heresias, Senhor. Jesus querido, e Satanás, o espírito de engano, tem lutado contra as Escrituras, querem manipular as Escrituras, enganar os seus filhos, fazer os teus filhos perder a esperança do arrebatamento. Mas, Espírito de Deus, o Senhor que está cuidando da noiva, o Senhor que está aperfeiçoando a noiva, ó Senhor Jesus,
Ajude, Senhor, nós dar lugar ao Espírito Santo. Ajuda nós, Jesus querido, a buscar o Espírito Santo, pois só Ele garantirá a nós a perfeição. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe tua filha, abençoe teu filho, Senhor, para que não deis ouvido aos espíritos enganadores, para que não dê ouvido a espírito de Satanás, como disse, Senhor Jesus, o teu servo, o apóstolo do gentil, o apóstolo Paulo, a igreja de Tessalônica, que não devemos se mover facilmente do nosso entendimento, Senhor, seja por epístola, seja por palavra ou por carta, ó Deus, pois devemos ficar firme, esperando o dia do Senhor Jesus Cristo, o dia do arrebatamento. Senhor, meu Deus e meu Pai, guarda os seus servos, meu Deus, aquele que já perderam a esperança do arrebatamento. Ó Espírito Santo, derrama sobre ele a esperança novamente, derrama sobre ele, Pai, a fé, para que ele volte a se consertar, que ele volte a crer, Jesus querido, na sua palavra. Meu Deus eterno, Deus santo, tem misericórdia daqueles que se desviaram, Senhor, da tua palavra, daqueles que já não oram mais, não buscam mais a presença do Senhor. Deus, aquele que não busca mais a tua presença, em nome de Jesus Cristo, santifica, meu Deus, ó Senhor, o teu povo, santifica a igreja, Senhor, espalhada em toda a terra, santifica os membros em particular, Deus santo, Deus verdadeiro, ó Deus, que a chama do Espírito Santo possa despertar a igreja para estar preparada, santificando, aguardando o grande dia do arrebatamento. Senhor Jesus Cristo, abre os olhos, meu Deus, daqueles que estão enganados, Senhor. Ó Deus, distorcendo a palavra, manipulando a palavra e seduzindo a multidões, Pai, a descrer na palavra, a desacreditar no arrebatamento. Ó Deus bendito, Deus santo, os zombadores estão aí, Senhor, como disse teu servo Pedro, que eles perguntarão, desde que os pais dormiram, se fala na tua vinda, e perguntaria pela esperança. Ó Deus, mas nós sabemos, Pai, que o seu Filho Jesus Cristo vai voltar, a igreja vai ser arrebatada a qualquer momento, Senhor. Nos ajude a estar atento, nos ajude a estar santificando a nossa vida, ó, assim como os teus servos na igreja que estava em Corinto se santificaram, assim como seu servo do passado santificaram. Ajude a igreja do Senhor em tempo presente santificar a sua vida, pois sem santificação não há como ver a face do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, e ainda disse o teu servo João, que ainda a igreja não é o que ela deve ser, mas quando o Senhor se manifestar, nós seremos perfeitos como é o Senhor. Ó Deus bendito, Deus santo, tem misericórdia, nos ajude, Senhor meu Pai, a entender a sua vontade e perseverar na tua presença, buscando a perfeição. E quando Jesus tu se manifestar, cremos que seremos transformados num piscar de olho, Senhor, e seremos arrebatados e receberemos um corpo glorioso, um corpo como de anjo, e assim veremos o Senhor face a face. Deus, desperta a fé do teu povo, livra da apostasia, Senhor, livra da incredulidade, do engano, da maledicência. Meu Deus querido, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, neste dia, Senhor, ó Deus eterno, desperta o que dorme, Senhor, desperta aqueles que estão caídos na sarjeta e dê a paz, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Que Deus te abençoe, meus amados e queridos irmãos. Continue guardando a sua esperança no dia do arrebatamento. Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja
que é chamado também a Igreja de Deus.